Tá chegando bem. Diaconisa Simone, a paz, que Deus te abençoe. A paz, Gerlene, Gleidson. Nós vamos estar orando para a gente dar início a esse momento, um momento tão importante. Boa noite, Paulo. Senhor amado, recebe a nossa gratidão, ó Pai, por esse dia que o Senhor nos concedeu. E também, ó Pai, louvamos o Teu nome por nossas vidas, pelas inúmeras bênçãos que Tu tens derramado sobre as nossas vidas. Sobretudo, ó Deus, a bênção de podermos falar contigo nesta hora, sabendo que o Senhor está ouvindo as nossas orações. Senhor amado, te pedimos a Tua bênção nesse momento em que estaremos sendo seu porta-voz para transmitir a Tua palavra, que a Tua palavra seja edificante para o Teu povo e que também seja uma palavra que venha fortalecer e sustentar aqueles que estão fracos na fé, e que a Tua palavra ela venha exortar aqueles que estão tendo a bênção e a oportunidade de de ouvirem acerca da Tua salvação em Cristo Jesus, mas que até agora não tomaram uma decisão ao Teu lado. Que a palavra transmitida, ó Deus, possa realmente chamar a atenção para essa atitude tão necessária, essa atitude tão importante, que é aceitar Jesus como Senhor e Salvador, tendo assim os seus pecados perdoados, seu nome escrito no livro da vida, e quando deixarem essa terra, estarem na presença do Senhor, gozando das bem-aventuranças da salvação que o Senhor Jesus conquistou na cruz ali do Calvário para nós. Senhor amado, que o Teu Espírito nos use, que o Teu Espírito fale, ó Deus, através da Tua palavra, e que sejamos tão somente instrumentos Teus, para a glorificação do Teu nome. A Ti toda a glória, toda a honra, todo o louvor e toda a adoração. Há um pedido de oração aqui pela mãe da Simone, que está enferma, está fazendo quimioterapia. Eu não tinha visto, eu vou orar por ela agora. Senhor amado, visita a mãe da Simone, a irmã Leda, Pai. Coloca sobre ela a Tua mão, Senhor, a Tua mão que cura, que sara, que liberta, e restaura a saúde da Tua serva, da Tua filha, Senhor, para o louvor e para a glória do Teu nome. Ó Deus amado, o Teu poder não mudou. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E sabemos que, ó Deus, o Teu poder ainda é exercido na terra para curar os enfermos, para libertar aqueles que estão sofrendo problemas com enfermidades. Que o Senhor possa visitar a irmã Leda, visitar Simone, tranquilizando seu coração, Diaconisa Simone, o seu esposo, seu filho. Que o Senhor derrame bênçãos sobre suas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Bem, estamos aqui mais uma vez para estarmos pregando a palavra. E, como eu sempre costumo dizer, pregar a palavra é muito importante, é muito bom, mas a gente fica numa luta muito grande, porque o nosso desejo é saber o que Deus realmente quer que nós ouçamos. E aí a gente fica batalhando em oração e também meditação na palavra,
pedindo sempre a Deus que coloque no nosso coração a sua palavra, e muitas vezes isso é algo que é desgastante emocionalmente, fisicamente, espiritualmente, porque o desejo do nosso coração é que a palavra de Deus seja pregada em tempo e fora de tempo. O nosso desejo é que todos ouçam a palavra, como o profeta Ezequiel recebeu aquela responsabilidade. O Senhor Deus disse para ele: quer ouçam, quer deixem de ouvir, eles hão de saber que houve no meio deles um profeta. Quando ele diz quer ouça, quer deixe de ouvir, há uma diferença entre ouvir e escutar a palavra, ou escutar e ouvir. Nós podemos ouvir uma palavra e não dar nenhuma atenção para ela, como também nós podemos ouvir e atentar para aquilo que ela está nos falando. Então, eu pela manhã levantei cedo, preparei uma mensagem, mas agora à noite à tardinha eu estava dando uma revisada no sermão, mas o Senhor chamou a minha atenção para uma outra mensagem, e em obediência àquilo que Ele colocou no nosso coração, nós estaremos falando para os irmãos nessa noite. No livro do Apocalipse, no capítulo 1, versículos 1 e 2, está escrito assim: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, ao qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo que viu. Eu já preguei inúmeras vezes acerca do livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse é um livro maravilhoso. É um livro que muitas pessoas têm medo de ler o livro. Muitas pessoas ficam assim assustadas com aquilo que está escrito no livro. Mas o livro do Apocalipse é um livro maravilhoso que revela as coisas que estão para acontecer. E cremos que muitas delas já aconteceram, e algumas estão acontecendo e outras irão acontecer certamente. Eu tive um mestre quando eu cursava teologia, que ele costumava dizer o seguinte, que o inimigo das nossas almas, ele coloca no coração das pessoas a ideia de que o livro do Apocalipse é um livro apavorante e as pessoas não leem. E no coração de outros ele fala que é um livro complicado e que as pessoas não vão entender. Mas há uma bem-aventurança no versículo 3 que diz: bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Então, a bem-aventurança é para os que ouvem, para os que leem, para os que ouvem e para os que guardam o que está contido nesse livro. O livro do Apocalipse não tem mistério, ele é um livro que fala do futuro, ele fala do passado, presente e futuro. No capítulo 1, versículo 19, o Senhor fala para João: escreve, pois, as coisas que viste, as que são e as que hão de acontecer. Então nós temos aí o passado, o presente e o futuro. E o livro está dividido nessas três partes. Passado, capítulo 1, presente, os capítulos 1 e 2, e futuro, capítulo 4 em diante.
Mas o que eu gostaria de falar nessa noite é, como eu disse, a palavra de Deus, ela deve ser pregada a todo momento, e a mensagem de Deus é sempre uma só. Ele tem uma mensagem para a sua igreja e uma mensagem também para aqueles que precisam da salvação em Cristo Jesus. Esse livro do Apocalipse, ele trata das coisas que em breve devem acontecer. A palavra breve aqui, ela não é imediatamente, mas pronto para acontecer. Deus não mede o tempo como nós medimos. O apóstolo Pedro, na segunda carta que ele escreve, no capítulo 3, versículo 8, ele fala que para com Deus 1000 anos é como um dia, e um dia é como 1000 anos. Então, Deus não está limitado ao tempo como nós estamos. Ninguém sabe o tempo em que Jesus Cristo irá voltar. Uma vez os discípulos perguntaram: Senhor, será esse o tempo em que tu restaures o reino a Israel? Jesus disse: não vos compete saber o tempo ou a época em que Deus determinou, mas ele disse que eles deveriam guardar aquelas coisas que o Senhor estava ensinando para eles. Agora, pelo fato de não sabermos quando Jesus voltará para buscar a sua igreja, nós precisamos estar preparados. Precisamos estar prontos para aquele momento glorioso em que o Senhor Jesus virá para levar a sua igreja da terra. Tudo que começou no Gênesis irá se completar e se consumar em Apocalipse. Tudo que tem começo tem fim. O livro do Gênesis é o livro das origens de todas as coisas, o começo de todas as coisas. Tudo que você puder imaginar a nível de começo, você encontra no livro do Gênesis. E o livro do Apocalipse é o fim de todas as coisas, a consumação da história e a eternidade. E do livro do Êxodo até a Epístola de Judas, nós temos aí a história seguindo o seu curso, e Deus controlando a história, Deus conduzindo a história de acordo com tudo que ele planejou. O Senhor Jesus falou que essa terra vão passar, mas da palavra de Deus não cairá nenhum tio. Então, amados, tudo que o Senhor revelou na sua palavra vai acontecer. Então, amados, em Apocalipse, Jesus se apresenta como o Alfa e o Ômega. O que ele começa, ele termina gloriosamente. A palavra Apocalipse quer dizer tirar o véu, mostrar aquilo que está escondido, mostrar aquilo que está oculto, mostrar aquilo que não vemos, é descobrir algo que está escondido, guardado. O Apocalipse é um livro aberto em que Deus revela seus planos e os seus propósitos para a sua igreja e também para toda a humanidade. O Apocalipse é fundamentalmente a revelação de Jesus Cristo. Em João 17, versículo 6, Jesus Cristo veio ao mundo para revelar o Pai. No Apocalipse,
é o Pai quem revela o Filho, Jesus. O que vemos nessa revelação de Jesus Cristo, do noivo da igreja pelo Pai, é de um Cristo glorioso. A noção que a gente tem de Jesus Cristo, e agora mesmo nós tivemos, há poucos dias atrás, a celebração da Páscoa, e não se tem como falar acerca da Páscoa se não falarmos sobre o sacrifício, a morte, o sepultamento e a ressurreição de Jesus Cristo. E a figura que geralmente é mostrada para nós é de um homem ensanguentado, um homem todo machucado, um homem que recebeu uma coroa de espinhos, um homem pregado numa cruz, um homem com o corpo todo machucado, sangrando, e alguém que morre e é sepultado. E a Páscoa fala da sua ressurreição, e a pessoa para por aí. Mas o livro do Apocalipse fala de um Jesus Cristo totalmente diferente desse que é pintado pelas pessoas. Seus cabelos não estão cheios de sangue, ele não está com uma coroa de espinhos, mas uma coroa de ouro sobre a sua cabeça. Os seus cabelos são alvos como a neve, seus olhos não estão inchados, mas como chama de fogo, seus pés não estão pregados na cruz, mas são semelhantes ao bronze polido. A sua voz não está rouca, a sua voz não está difícil de sair, mas a sua voz, ela é como a voz de muitas águas. Suas mãos não estão cheias de pregos, mas ele segura a igreja e a história em suas onipotentes mãos. O seu rosto não está desfigurado, mas brilha como o sol em todo o seu esplendor. Essa é a visão que João tem aqui no Apocalipse. Essa é a visão que João recebe da parte de Deus. Ele estava preso na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho do Senhor Jesus Cristo. Ele foi preso. Ele estava lá exilado naquela ilha, e ali ele tem uma visão do Senhor Jesus Cristo glorificado. Ele disse, eu estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. O Espírito Santo, ele usou João para escrever o quarto evangelho, aquelas 3 epístolas que estão lá no final do Novo Testamento e o Apocalipse. O objetivo do evangelho é alertar as pessoas a crer em Cristo Jesus. No Evangelho de João, capítulo 20, versículo 31, está escrito assim: Jesus fez muitos sinais que não estão registrados nesse livro, mas esses que foram registrados são para que creiais que Jesus Cristo é o Filho de Deus e para que crendo tenhais vida em seu nome. Então, amados, o objetivo das cartas é encorajar os crentes a terem a certeza da vida eterna. João escreve o Evangelho e o objetivo dele, no Evangelho que ele escreve, é despertar a fé, para que creiais que Jesus Cristo
é o Filho de Deus e para que crendo tenhas vida em seu nome. O objetivo das epístolas de João é encorajar os crentes a terem a certeza da vida eterna. Ele diz lá, essas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, vós os que credes em o Senhor Jesus Cristo como Filho de Deus. Então, as cartas de João foram escritas para nos assegurar, nos encorajar, dando-nos a certeza, a confiança de que em Cristo Jesus nós temos segura a nossa salvação. O objetivo do Apocalipse é alertar os crentes para estarem preparados para a segunda vinda de Cristo. Jesus está para voltar, para buscar a sua igreja. Ele deixou alguns sinais que seriam, vamos dizer assim, característicos de que a sua volta estaria próxima. Então ele falou que haveria guerras, rumores de guerra, fomes, pestes e um monte de coisas. E essas coisas elas estão acontecendo. Então, amados, a segunda coisa que vemos na revelação de Jesus Cristo é o noivo da igreja andando no meio da sua igreja. No capítulo 2, versículo de número 3, ele diz assim: e tens perseverança e os achaste, e tens perseverante suportastes as provas por causa do meu nome e não te deixastes esmorecer. No capítulo 1, ele vai falar o seguinte, que João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se encontram diante do trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Então, amados, o Senhor Jesus Cristo, ele tem na sua mão a sua igreja. É o noivo andando no meio da sua igreja. E ele vai dizer assim, ó, quando João diz, quando o vi cair a seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, as que são, as que hão de acontecer. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros as 7 igrejas. Ele tem na sua mão os líderes das igrejas, e ele tem na mão as suas igrejas. Então, antes de Jesus manifestar o seu juízo ao mundo, ele o manifestou à sua igreja. Ele envia 7 cartas a 7 igrejas. E essas cartas, todas elas têm basicamente a mesma estrutura: apresentação, apreciação, reprovação e promessas. Essas 7 igrejas representam a igreja inteira através de toda esta dispensação. Jesus Cristo está no meio da sua igreja. A salvação
nós a recebemos por meio da fé em Cristo. Mas ninguém poderá ser salvo sem fazer parte da sua igreja, da igreja que é a noiva do Cordeiro. Hoje em dia, há muitas pessoas que elas querem Jesus Cristo, elas querem aceitar Jesus Cristo, elas querem a salvação, mas elas não querem fazer parte da igreja. No sermão passado eu estive pregando sobre o capítulo 15 do Evangelho de João, e ele fala da necessidade da permanência, a necessidade de permanecer nele. Então, amados, a igreja não salva, mas ela é a noiva de Cristo e ela é formada por todos aqueles que o aceitaram como Senhor e Salvador e aqueles que estão aceitando. É comum pessoas dizerem: eu creio em Deus, eu creio em Jesus Cristo, eu não preciso da igreja. Está errado. Quando houver o arrebatamento, só subirão com ele aqueles que fazem parte da sua igreja. E, biblicamente falando, os que fazem parte da igreja é que serão arrebatados. Esses que fazem parte da igreja do Senhor Jesus não são pessoas especiais, não são pessoas que passaram por um processo seletivo, mas são aqueles que reconheceram-se pecadores, que reconheceram-se indignos e que, ao ouvirem falar acerca da salvação de Deus em Cristo Jesus, o aceitaram como Senhor e Salvador da sua vida. Receberam o perdão dos seus pecados e a promessa de que estão seguros na mão daquele que tem a história na mão, que tem a igreja na mão, que tem tudo na mão, todo o poder, toda a autoridade na sua mão. Quando Jesus ressuscitou, ele diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus deixou para a sua igreja, a sua noiva, a responsabilidade de pregar a salvação em Cristo Jesus. Jesus deixou para a igreja a responsabilidade de falar para o homem que ele precisa de aceitar Jesus como Senhor e Salvador. A igreja precisa dizer para ele que há uma porta aberta. Quando nós lemos do capítulo 4 do livro do Apocalipse, nós vemos aqui: depois destas coisas olhei, e não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Uma porta aberta, uma voz, um convite. A voz do Senhor tem sido ecoada neste mundo. Deus continua falando e às vezes a palavra dele, ela é como se fosse alguém falando no deserto. Quando João ele vai pregar a palavra, ele diz: voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, preparai no ermo vereda ao nosso Deus. Às vezes a voz de Deus sendo pregada, ela é como que uma voz que ecoa no deserto, porque muitas pessoas têm ouvidos para ouvir muitas coisas, mas não têm ouvidos para ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela está cheia de convites
convidando a todos os homens, a todas as pessoas, para receberem a salvação que há em Cristo Jesus. No livro do profeta Isaías, capítulo 45, 22, está escrito: olhai para mim e sede salvo, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Deus quer salvar a todas as pessoas, mas há uma condição. É preciso que você olhe para Jesus, e o que você vê quando Isaías, Deus falando por boca do profeta Isaías, olhai para mim e sede salvos. Esse olhar não é um olhar qualquer, não é um simples olhar, não é olhar como a gente olha para qualquer coisa, é para que a gente olhe e veja nele o Senhor, o Salvador, o dono desse universo, o dono e Senhor de todas as coisas, aquele por meio de quem foram criadas todas as coisas. Ele é o Criador e o sustentador de todas as coisas. Ele é Senhor. Ele é Salvador. Lá no livro de Atos dos Apóstolos está escrito: e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. A igreja, amados, é o povo de Deus. Todos aqueles que aceitam a Jesus como Senhor e Salvador, eles vão começando a fazer parte dessa igreja, eles vão sendo unidos. Paulo vai falar lá na sua carta aos Efésios, aos Coríntios e também aos Romanos, ele vai falar que a igreja é o corpo de Cristo, Cristo é a cabeça do corpo e nós somos o seu corpo, cada um de nós somos membros desse corpo. Então, quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador, você passa a fazer parte dessa igreja que é o corpo de Cristo. É essa igreja que Jesus vai levar. Jesus não vai levar o templo, aquela coisa que a gente construiu de tijolo, cimento, pedra, areia, ferro. Isso aí vai ficar. Mas a igreja são aqueles que foram remidos e lavados pelo sangue do Cordeiro. Quando João estava batizando lá em Elim, as pessoas passaram e Jesus passou do outro lado do Jordão e ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Todos nós somos pecadores. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, mas a palavra diz que o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro mudo foi levado ao matadouro. Esse foi o meio que Deus estabeleceu para a salvação. A salvação, assim como o pecado entrou no mundo através de um homem, Adão, a salvação veio através de um segundo Adão, Jesus Cristo. O primeiro Adão foi tentado e caiu, e com ele toda a humanidade. E no segundo Adão, que foi tentado à semelhança do primeiro, mas ele foi obediente até a morte, morte de cruz, pelo que Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, esse livro aqui foi escrito para essa igreja. Então, a gente fica vendo aqui que Jesus revela para a sua igreja as coisas que estão para acontecer até que ele venha para levar a sua igreja. E a sua igreja na terra, ela tem a responsabilidade de falar às pessoas
arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependei-vos e convertei-vos para que sejam cancelados os vossos pecados. É preciso que nos arrependamos e que aceitemos a Cristo como Senhor e Salvador das nossas almas. Esse é o único meio de salvação. E o livro do Apocalipse, ele vem falar sobre o passado, a história do passado, vem falar sobre o presente momento, que são os capítulos 2 e 3, aquelas 7 igrejas. E o capítulo 4, quando João ouve aquela palavra, ele viu o céu aberto, eu vi uma porta aberta no céu. A salvação de Deus é como que uma porta aberta, uma porta por onde todos podem entrar. E é uma porta que convida a todos. Não é uma porta que está fechada, mas é uma porta que está aberta para receber a todos aqueles que reconhecem que são pecadores e veem em Cristo Jesus o único meio de salvação. E João, ele vê uma porta aberta no céu e uma voz. Você precisa ouvir a voz de Deus. A voz de Deus está ecoando pela terra. Quando Adão e Eva pecaram, eles se esconderam da presença de Deus. E aí, Deus, pela viração do dia, vai até o jardim do Éden para estar com Adão e Eva. Mas Adão e Eva estavam escondidos, porque eles haviam desobedecido a Deus. E Deus disse: Adão, onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. O homem vive se escondendo da voz de Deus. A voz de Deus tem ecoado desde lá do Gênesis até o final da história. Uma outra vez que nós vemos a preocupação de Deus era com a situação de Adão. Quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que eu disse para você não comer? É claro que Deus sabia que Adão tinha comido, mas Deus queria que ele confessasse. Deus sabe dos nossos pecados, os nossos pecados mais escondidos. Aquilo que nós fazemos e que as pessoas não veem, mas Ele vê e Ele sabe. Mas Ele deseja que nós confessemos o nosso pecado. Adão precisou confessar, só que ele jogou a culpa em Eva. Eva jogou a culpa na serpente, mas todos são responsáveis pelos seus próprios atos. A serpente foi punida, Eva foi punida e Adão foi punido. E, consequentemente, a própria terra entrou em condenação. Lá no capítulo 4 de Gênesis nós vamos ver uma outra vez Deus agora perguntando a Caim: aonde está Abel, teu irmão? Essa é a missão. Deus tem perguntado para nós: aonde é que está o teu irmão? Onde é que está o teu irmão? E aí Caim diz assim: acaso sou tutor do meu irmão? A resposta de Caim foi uma resposta bastante grosseira, porque ele havia assassinado seu irmão por causa da inveja. Eu fico pensando que Deus pergunta para mim, pergunta para você, para todos nós: onde é que está o teu irmão? Irmão aqui, ele pode ter dois sentidos. Ele pode ser o irmão biológico, o irmão que nós temos da nossa família, como também como seres humanos. Eu, quando aceitei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, eu tinha 18 ou 19 anos.
A partir daí eu comecei a orar pela salvação da minha família, pela salvação da minha mãe, dos meus irmãos, de todos, e até hoje eu oro. Todos os dias à noite eu peço a Deus para salvar a minha família. Eu estou salvo, não porque seja melhor do que os meus irmãos, não porque tenha mais valor do que eles, não. Eu estou salvo porque um dia eu ouvi falar de Jesus, eu reconheci os meus pecados, eu me arrependi e eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador. E aí eu recebi a minha salvação. E Deus me deu a incumbência de levar essa palavra para a minha família, para os meus amigos e para todos aqueles que a gente puder falar. Porque Deus quer salvar a todos. Sabemos que nem todos se salvarão. Mas não se salvarão não é porque Deus estabeleceu um limite de salvos. É porque nós é que temos que decidir se vamos aceitar ou rejeitar a salvação que é oferecida em Cristo Jesus. Então, amados, quando a pessoa aceita, ela passa a fazer parte da Igreja de Cristo. E é essa igreja que Jesus vem buscar. O tempo está se abreviando. O tempo está passando. E o momento está chegando. Tudo está apontando para aquele grande dia. Nós precisamos estar atentos. Lá no livro do Apocalipse diz assim: aquele que é puro continue a purificar-se, o imundo continue-se na entrega da imundícia. Então, nós precisamos reconhecer Jesus e aceitá-lo como Senhor e Salvador. E aí, quando a pessoa aceita, ela vai fazer parte da sua igreja. E aí, quando Jesus vier para buscar a sua igreja, ele vai levar essa pessoa também, juntamente com todos os demais. A terceira coisa que nós vemos nessa revelação de Jesus Cristo é que ele está no meio da igreja como remédio para os seus males. Há muitos males que atacam a igreja. Nós poderíamos aqui classificar alguns deles, por exemplo, o esfriamento, a perseguição, a heresia, a imoralidade, a presunção, a apatia, e poderíamos aí acrescentar muitas coisas. Mas Cristo se apresenta para cada igreja como remédio para o seu mal, para curar o seu mal. Para Éfeso, que havia perdido o seu primeiro amor, Jesus se apresenta como aquele que anda no meio da igreja, segurando a liderança na mão, como o seu pastor superior. Ele vê tudo e conhece tudo. Ele vê o que nós pastores fazemos, ele vê o que cada um dos seus servos estão fazendo. Você pode... Eu uma vez fui a Marrocos, eu viajei para Marrocos. Lá em Marrocos eu sentia a presença de Deus. Num país muçulmano eu estava ali, mas eu sentia a presença de Deus. Eu poderia pensar, eu estou aqui tão longe, mas os olhos de Deus, diz a palavra, passeiam por toda a terra, contemplando maus e bons, justos e injustos. Ele estava lá em Marrocos também comigo. E ele está com todos, em todo lugar, os olhos dele estão como chama de fogo, olhando todas as coisas. Então, amados, Jesus conhece a igreja de forma profunda e conhece as suas obras, onde ela está e o que ela está enfrentando. Cada uma das igrejas locais tem as suas lutas, os seus problemas, as suas dificuldades. A igreja de Éfeso, embora fosse uma igreja
ortodoxa, ou seja, era uma igreja que procurava guardar a doutrina ali direitinho, mas ela já não devotava para com o Senhor Jesus o amor que ela devotava antes. Ela estava esfriando, o seu amor para com o Senhor Jesus estava esfriando. A igreja de Esmirna era pobre aos olhos dos homens, mas ela era uma igreja rica aos olhos do Senhor. A igreja de Pérgamo tinha gente tão comprometida com Deus a ponto do martírio, a ponto de serem martirizadas por causa de Jesus. Essa igreja fala do tempo dos mártires, aqueles que morreram por causa do Senhor Jesus. Mas também tinha gente que caía diante da sedução do pecado. A igreja de Tiatira estava trabalhando mais do que no início, mas muito trabalho sem vigilância também não agrada ao Senhor. Enquanto Tiatira tinha ação, mas não tinha zelo doutrinário, Éfeso tinha zelo doutrinário sem ação. Essas coisas não agradam a Deus. A igreja de Sardes tinha a reputação de uma igreja viva, mas estava morta. Além disso, havia gente no CTI espiritual. A igreja de Filadélfia era fraca aos olhos humanos, mas era poderosa aos olhos do Senhor Jesus Cristo. A igreja de Laodiceia considerava-se rica e abastada, mas aos olhos de Cristo era uma igreja pobre e miserável. Cristo anda no meio da igreja para oferecer-lhe oportunidade de arrependimento antes do juízo. A igreja de Éfeso foi chamada para arrepender-se e voltar à prática do primeiro amor, das primeiras obras. A igreja de Esmirna é exortada a ser fiel até a morte. Ele diz: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. A igreja de Pérgamo, Jesus adverte: arrepende-te. A igreja de Tiatira, Jesus chama ao arrependimento. A igreja de Sardes também é alertada ao arrependimento. A igreja de Filadélfia é exortada a conservar o que tem para que ninguém tome a sua coroa. A igreja de Laodiceia é exortada a olhar para a vida na perspectiva de Cristo e arrepender-se. É bom que se diga que, ao mesmo tempo que as mensagens são aplicadas à Igreja de Cristo, em cada época da sua história, ela é também aplicada ao crente individualmente. Como crentes em Cristo Jesus, em que condições nós nos encontramos? Enquanto Cristo não vem para arrebatar a sua igreja, que somos nós, o povo de Deus, precisamos nos autoavaliar e ver qual é a nossa situação antes que seja tarde. Olhe para dentro de você e veja como você se encontra. Peça ao Espírito de Deus que mostre a você qual a tua situação espiritual e peça a Ele para ajudá-lo. Hoje o Senhor anda no meio das suas igrejas, mas antes Ele andou por este mundo para buscar e salvar o que se havia perdido. Você que vive neste mundo, aproveite as oportunidades de salvação. Aproveite as oportunidades de salvação que tem sido oferecida pelo Senhor Jesus. No livro do profeta Isaías, como eu disse ainda há pouco, ele faz um convite: olhai para mim. A gente olha para tanta coisa,
há tanta coisa chamando a nossa atenção nesse mundo. Há tantas vozes que nos chamam. E às vezes, os convites que o mundo tem feito para nós e as vozes que nós ouvimos no mundo suplantam a voz do Senhor que nos chama para Ele, que nos chama ao arrependimento. Enquanto o Senhor Jesus, Ele não vem para buscar a sua igreja, Ele está dando oportunidade àqueles que ainda não o aceitaram como Senhor e Salvador. Ele está dando oportunidade àqueles que aceitaram Jesus, mas abandonaram, como a igreja de Éfeso abandonou o seu primeiro amor. Tem pessoas que se afastam da igreja, precisam voltar. Aqueles que estão dormindo, o apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios, no capítulo 5, versículo 14, ele vai dizer: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Aqueles que estão dormindo o sono da indolência, aqueles que estão distraídos, precisam despertar, porque Jesus Cristo está para voltar. Eu estava conversando com meu filho aqui em casa essa semana. Eu falei para ele: olha, Tiago, nós não devemos determinar o dia da volta de Jesus. Porque Jesus, ele falou que ninguém sabe, nem os anjos, nem mesmo o Filho, somente o Pai. Eu falei para ele: mas olha, o que chama a minha atenção quando nós lemos a genealogia de Cristo, os eventos mais importantes foram marcados por um período de 2000 anos, cada um deles. A gente muitas vezes fica pensando, disse eu para ele, que a gente conta 2000 anos a partir do momento em que Cristo nasceu nesse mundo, embora a gente não saiba a data ao certo, por causa dos calendários. Existem alguns calendários, existe o fuso horário, uma série de coisas, e não sabemos ao certo quando foi que Jesus realmente veio. Mas ele veio no início do primeiro século. Mas eu falei para ele: muitas pessoas talvez estejam contando a sua vinda a partir do seu nascimento na Terra, mas eu fico pensando o seguinte: ele passou 33 anos aqui no mundo e morreu com 33 anos. E eu disse para ele, eu não estou afirmando nada aqui, mas eu disse para ele: eu não ficarei surpreendido se o Senhor não voltar para buscar a sua igreja em 2030 ou 2033, por aí. Porque é justamente o período em que ele concluiu o seu ministério aqui na Terra. Eu não estou aqui afirmando isso, mas eu estou dizendo que é possível, porque se nós contarmos, se você ler a genealogia de Mateus, você vai ver os eventos importantes, 2000 anos, 2000 anos, 2000 anos, que ele veio já tem 2000 anos, mas ele viveu 33 anos e depois ele foi assunto aos céus. Então Jesus está para voltar. Ele vem para buscar a sua igreja. Agora, enquanto ele não vem, a gente não deve achar demorada a sua volta, porque tem muitas pessoas que falam: ah, mas eu escuto falar que Jesus Cristo está para voltar. Isso eu escuto desde pequeno. Eu estou com 63 anos e até agora ele não voltou, mas eu não estou descrente da sua promessa.
Porque como Pedro vai dizer na epístola, como eu citei no início, para com Deus, 1000 anos é como um dia, e um dia como 1000 anos. Deus não retarda a sua volta. Ela vai acontecer dentro do kairos de Deus, dentro do tempo de Deus. Por que que nós achamos demorada? Pedro vai dizer, é porque Deus deseja que as pessoas cheguem ao arrependimento e se salvem. Há muitas pessoas precisando ouvir as boas novas de salvação. E ele não veio porque o desejo dele é que cada um de nós estejamos nos preparando a cada dia e também que estejamos fazendo o trabalho que ele deixou para nós irmos a este mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem nele crê não será julgado, mas o que não crê já está julgado. Então, amados, eu sei que eu estou falando aqui para você que já sei como seu. Como é que está a tua vida com Deus? Como é que está a sua vida com o Senhor? Eu creio também que talvez existam pessoas me ouvindo que estão afastadas do Evangelho. Está na hora de voltar. A hora de voltar é agora. O tempo é esse. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. E também é para aqueles que ainda estão nesse mundo e Deus está estendendo a eles a oportunidade da salvação. É por isso que eu fico pensando que ele não veio ainda, é por causa da sua misericórdia. Deus quer salvar o maior número possível. Mas é aquele negócio, cada um de nós temos liberdade para aceitar ou para rejeitar. Porque um dia todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo. Ou em juízo ou em graça. Um dia todos vão estar diante dele. A palavra diz que até os demônios. Um dia todos nós vamos vê-lo em toda a sua plenitude, em toda a sua glória. Ele dirá para alguns, vinde, benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Para outros, ele vai dizer, apartai-vos de mim. Esse apartar-se eles serão banidos da presença de Deus. Isso porque rejeitaram a salvação que lhes foi oferecida gratuitamente. Então, para você que é crente, aquele que é santo, continue a santificar-se. Você que está afastado, está na hora de você voltar. Você que está enfraquecido na fé, está na hora de você buscar um fortalecimento espiritual. A voz do pecado te chama, a voz do pecado nos chama. Quando nós lemos na Epístola aos Hebreus, no capítulo 12, o autor vai dizer, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Então, ele vai falar sobre a necessidade de nós permanecermos firmes na fé. Talvez você esteja vacilando, talvez você esteja assim um tanto que enfraquecido, como os crentes da igreja de Éfeso. Você já não ama mais a Jesus como você amava. Você já não ama mais a palavra de Deus como você amava. Mas enquanto é tempo, conserta a tua vida com Deus. Conserta a tua vida com Deus.
Você que não está levando as coisas de Deus a sério, você que não está levando Deus a sério, conserta a tua vida com Deus. A palavra de Deus, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Jesus disse: cingidos estejam os vossos lombos e acesas as vossas candeias, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Ele quer dizer o seguinte: esteja preparado, esteja pronto, esteja atento. Não procure se deixar levar pelo pecado, pela sedição do pecado, pela sedição das coisas dessa vida. Consagre a tua vida ao Senhor a cada dia. E para aqueles que estão nem aí para a sua vida eterna, fique sabendo uma coisa: a morte não é o fim. A morte é o início de uma vida eterna, onde nós vamos viver eternamente, salvos ou perdidos. E você tem tido a oportunidade de aceitar a Cristo. Não há outro meio de salvação. Não há nada que se possa fazer para que sejamos salvos, a não ser aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Faça isso. Você que ainda não o fez, faça isso. Porque Deus está te convidando. Ele está te chamando para que você o receba como Senhor e Salvador. Que Deus então nos abençoe nesta noite. Eu estava falando para o meu filho também, eu disse: olha, eu com a idade que estou, eu nunca vi uma situação como essa. Você anda na rua com lojas fechadas, tudo fechado, todo mundo agora com máscara. Eu nunca vi isso na minha vida. E eu falei para ele: olha, esse problema vai passar, mas outros problemas virão, porque nós estamos no fim. A história está chegando à sua consumação. Portanto, presta atenção, você que é crente no Senhor Jesus, santifica-te cada vez mais. Você que está afastado, volta para os caminhos do Senhor. Amado, nós louvamos o teu nome, Senhor Deus, pela tua palavra. E te pedimos, ó Pai amado, que o Senhor venha nos abençoar através da tua palavra. Que a tua palavra tenha edificado vidas e que a tua palavra tenha servido de alerta para aqueles que estão esmorecendo na fé e que a tua palavra também seja um alerta para aqueles que estão vivendo a sua vida como se tudo acabasse por aqui mesmo. Então, que a tua palavra encontre guarida em cada coração e que o teu Espírito possa usar essa palavra, trabalhar essa palavra no coração de todos aqueles que ouviram e que o Senhor cumpra o teu propósito com esta palavra na vida de cada um de nós. Nós assim te oramos e te agradecemos no nome de Jesus. E que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Deus abençoe a todos, eu agradeço a todos. Tem a Priscila Martins e a Jéssica Dias. Ainda há pouco eu estava vendo aqui o pastor lá da igreja de Mesquita, primeira igreja, sempre esqueço o nome dele, Josimar, e a sua esposa. Que Deus possa abençoar a todos vocês que nos assistiram, que ouviram essa palavra, e que você possa refletir acerca dessa palavra. Que Deus te dê a bênção e a paz dele. Fiquem na paz, um abração, que Deus nos abençoe, até breve. Saudade, eu estou com saudade de vocês, com saudade da igreja, e isso tem... Eu não gosto nem de falar sobre isso, porque isso mexe um pouco comigo. Deus abençoe. Eu vendo vocês aí, a saudade aumenta. Mas é bom que a gente sinta saudade. É melhor a saudade do que a indiferença. Que Deus
nos abençoe. Eu não quero ir embora, mas tenho que ir. Tenho que deixar vocês por um pouco de tempo. Que Deus abençoe a vocês, tá bom? Um abração.